Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada evangelizadora, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, e se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para que o YouTube reconheça a legitimidade dessa linda missão. Na 29ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele partirá ao meio e participará do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisa que não merecia castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quem é o administrador fiel? E aí nós falamos de fidelidade. Falar de fidelidade é falar de momentos em que você, que eu e que nós realmente nos colocamos nessa eira, né? Nesse rebanho, como de fato, nós somos servos, nós somos os empregados. A nossa condução é a condição de empregado. E o empregado que ganha alguma coisa do seu senhor, e que o Senhor espera desse empregado que ele seja fiel, porque houve algo confiado. Então, nós recebemos o batismo que nos foi confiado. E o Senhor espera desse batismo que nós recebemos, Ele espera colher os frutos dessa ação, desse batismo que nos foi dado, nos foi confiado, essa pertença ao Senhor. Então eu e você somos chamados hoje a vivermos profundamente essa radicalidade profunda que nos chama a atenção hoje, o Evangelho. E aí, quando o Senhor conta essa parábola, Pedro diz assim: mas o Senhor está contando para nós ou para eles? E Jesus diz: mas quem é o administrador fiel? Em quem eu confiei? Em quem eu confiei?
que dará comida e bebida aos meus empregados na hora certa. Eu acho tão bonito o cuidado de Deus. Deus confia a nós, aos nossos bispos, ao Papa, aos nossos sacerdotes, aos missionários e missionárias, confia a nós e diz que esse deve dar comida na hora certa, deve dar alimento na hora certa, ou seja, exortar na hora certa, pregar na hora certa, ou seja, aquele empregado, administrador, ou seja, ele exerce uma função além do outro, e essa função lhe dá a ele a graça de poder alimentar, sustentar, cuidar, zelar dos empregados. É o cuidado, o carinho de Deus. E aí ele vai dizer, com bonito dizer assim, na hora certa. Agora, e ele vai dizer o seguinte, aquele que recebeu será cobrado. Porque o Senhor não chama alguém e lhe dar isto ou aquilo sem dar as condições necessárias para isso e para aquilo. Ou seja, aquele que ele chamou, ele vai exigir o tanto que ele deu, não mais nem menos. E aí ele vai dizer, aquele empregado que recebeu pouco será chicoteado poucas vezes. Aquele empregado que recebeu, mas não fez, ou fez pouco caso, ou de repente não foi o que o Senhor esperava, será chicoteado poucas vezes. Ou seja, nós vamos prestar conta, o Senhor vai chegar e vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele nos deu. E é exatamente, voltando àqueles 10 talentos, né, de certa forma, esse evangelho nos relembra os talentos dados, né? E, enfim, nós vamos percebendo que nós somos obrigados a não decepcionar a Deus. Eu sou chamado, você é chamado, nós somos chamados a não decepcionarmos o nosso Deus, ou seja, sermos coerentes com a nossa fé, com a doutrina que recebemos da igreja, cuidarmos dessa doutrina, vivermos essa doutrina, nos apaixonarmos pela palavra, pela doutrina e vivemos coerentemente segundo a palavra de Deus. Então eu e você somos chamados hoje a termos uma vida coerente, porque nós seremos cobrados. E assim, mais uma vez somos convidados a pensar na nossa responsabilidade, que o Senhor delegou a cada um de nós. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude com o seu diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente no zelo e cuidado com as coisas do seu Filho, que São José, patrono da Igreja, nos enriqueça na obediência à Santa Igreja, à Santa Vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.